Romanos, capítulo 12. Então, Romanos, capítulo 12. Vamos meditar nessa palavra. Está aqui no capítulo 12, logo na sequência, na minha Bíblia. Na minha Bíblia está escrito: o amor é a base dos dons. Na minha Bíblia está escrito Romanos capítulo 12, versículo 9. Nós vamos prosseguindo nesse trabalho tão bom que o Senhor nos deu nesta época tão importante para que sirvamos a Ele. Vamos no versículo 9. Vamos começar do versículo 9 até o versículo 14, depois prosseguiremos. O amor seja sem qualquer fingimento. Sem qualquer fingimento. Odiai sim o mal e apegai-vos ao bem. O mal e apegai o bem. Amai-vos dedicadamente uns aos outros com amor fraternal. Preferindo dar honra a outras pessoas mais do que a si mesmo, a si próprios. Não sejais descuidados no zelo, sede fervorosa no Espírito, seguindo o Senhor. Verso 12. Alegrai-vos na esperança, seja paciente na tribulação, perseverai na oração. 13. Cooperai com os santos nas suas necessidades e praticai hospitalidade. Verso 14. Abençoai os que vos perseguem e abençoai e não amaldiçoem. Sentar na esposa de amor. Pode sentar, vamos meditar os tempos sempre foram difíceis e existiu sempre no mundo, existiu dois tipos de povos. Um povo de Deus e outro não. Agora o apóstolo está entendendo que o oferecimento de Deus aos homens e mulheres para que possam exercer essas qualidades, ele é dado. É dado com a presença do Espírito Santo. Por isso que a palavra segue sobre as qualidades do amor, que não é apenas um dom, mas qualidades em ação, para que nós sejamos bem-sucedidos na época do mundo, na época das tribulações, que elas não faltem de maneira nenhuma. E você que chegou agora, moça, quer vir mais para frente? Hein, moça? Você que chegou agora, quer vir mais para frente? Isso. Venha para frente, vamos já. O que mais nós precisamos é isso que Deus mais nos dá. Glória a Deus, é o amor. Esse amor que a Bíblia refere, ele vem acompanhado com muitas qualidades, e todas elas edificativas. Por exemplo, o prazer que você tem é estar com o próximo.
uma boa oportunidade para que a vida continue com a estrutura precisa. Ou seja, a vida continua com uma boa saúde mental. Porque a saúde mental, ela traz o equilíbrio para o corpo. Não resta dúvida alguma. O corpo por si mesmo já é enfermo, mas a mente não é. Desde que aceitamos a palavra do Senhor, nosso chamado Deus. Aqui prossegue a instrução do apóstolo, dizendo: não sejais sábios para seus próprios olhos. Palavra de Deus. Não sejais descuidados no zelo. Sede fervoroso no Espírito, servindo ao Senhor. Nós vemos que a Bíblia Sagrada, irmãos, ela foi escrita por homens que foram dedicados. Os irmãos imaginam bem para escrever um livro esse com pontos e vírgulas, culturas, costumes, doutrinas, culturas, história, poesia. É um testemunho que nos mostra a ocupação que esses homens tiveram para chegar até a população deste livro sagrado. Agora, nós que apoderamos dele, devemos também exemplificar esse zelo, porque para nós hoje servir a Deus está mais fácil, porque a Bíblia já está escrita, você não precisa escrever e dedicar, como eu já estava referindo, dedicar nos conhecimentos, nos mínimos detalhes da Bíblia, para que pudéssemos escrever. Mas há um detalhe: o Espírito Santo, ele veio sobre nós, dado por Cristo, com abundância. Isso que é importante para mim e para você. Se para escrever a Bíblia, sabemos, naquele tempo, sem a tecnologia que hoje existe, há muitas dificuldades. A Bíblia é escrita em rolos, mas mesmo assim o fervor no Espírito Santo, o cuidado no trabalho do Senhor, não tinha faltado, não faltava, era com abundância. E hoje que estamos nesse tempo tão rico de servir a Deus, devemos dar muitas graças a Ele. Por quê? Porque nós, quando lemos a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, sentimos mais inspirados. Por isso que Jesus mandou examinar a Palavra. Ela nos orienta de todas as maneiras necessárias que for, ela nos orienta. Por isso que ele está falando, tome cuidado. Cuidado é algo que a pessoa observa, fica meditando naquilo que observou, ou que leia e não faça descaso daquilo que leu. Por isso que nós temos que ser ajudados para examinar a palavra, crendo nela. Olha o que diz a palavra de Deus: não sejais vagarosos, descuidados. Sede fervoroso no Espírito, servindo ao Senhor. Agora, o que nos traz o fervor no Espírito de Deus, servindo ao Senhor? O interesse, primeiro na oração e em seguida no exame dessa boa palavra. Palavra de Deus, porque as oportunidades de Deus para conosco, elas estão sempre presentes. Só que o mundo, ele é oposto. É o que vai dizer a palavra do Senhor. O mundo, ele é oposto àquilo que a palavra é algo, o mundo é oposto. Estamos vendo em Romanos, que chegou por último, estamos dando palavra na Epístola aos Romanos, no capítulo 12. Estamos aqui comentando também no versículo 11. E o versículo 12 diz a palavra: alegrai-vos na esperança, e sede paciente na tribulação,
perseverar em oração. Agora veja bem, como devemos ser pacientes na tribulação? E por que vem tribulação? Para produzir. A tribulação vem para produzir de uma maneira, ou seja, na família, no trabalho, ou seja, tribulação pessoal, ou seja, tribulação com as leis, no caso, às vezes opostas às leis, mas a tribulação, ela vem ao contrário aquilo que você vai receber. Por que a tribulação? Ele tem que ser paciente na tribulação. Porque é justamente na tribulação que a pessoa ela vai aperfeiçoando a fé. Não tem como a pessoa ter uma fé aperfeiçoada constantemente se no momento da tribulação ela se explode. Entende? Porque é o que a palavra está falando, sempre sede paciente nela. Por quê? Ser paciente na tribulação e a paciência produz, ela é produtiva. Sabia disso, irmãos? Ela produz coisas excelentes. A paciência, ela é produtiva. A paciência produz, para quem não descobriu, a paciência, ela produz experiência. Uma pessoa mais paciente, ela tem mais experiência. Estou citando Atos capítulo 5, versículo 5 em diante, né? Versículo 4, 5. E a tribulação produz paciência. E a paciência, a esperança. E essa esperança, o que nos leva a nos alegrar nessa palavra é a esperança. Por quê? A esperança, quem está esperançado, vai deixar, né? A coisa. Quem está na esperança, tem certeza agora que está salvo agora. E isto, o que significa salvação? Livramento do mal. Livramento da condenação, livramento do juízo final. E essas informações, segundo a palavra de Deus, nos deixa muito bem esclarecidos sobre o que temos. E o que mais nós precisamos hoje, e Jesus nos dá constantemente, eu até tinha comentado isso, né? Por isso que ele diz para ser paciente na tribulação. Não tem como você ser paciente na tribulação se não desprezar as afrontas. Está compreendendo? Amém. Glória a Deus. Não existe pessoas que possam portadores da paciência se ela não desprezar as afrontas. Não colocar o porvir, não colocar já a revelação da salvação que está presente. E agora completa que está por vir em primeiro lugar. Por isso que é bom a palavra de Deus nos orientar de uma maneira toda especial. Porque a salvação, ela vem acompanhada com a revelação da glória de Deus em nós. É acompanhada pelo Espírito, dada pelo Espírito Santo, e vem acompanhada com a revelação da glória de Deus em nós. E essa plenitude da graça que foi nós dado, está sendo dado constantemente, nós não devemos de maneira nenhuma deixar passar ativo. Que é uma coisa real nessa palavra, não sei se vocês estão compreendendo. Que Deus, ele manda mencionar a sua palavra. E o primeiro plano de Deus, através da sua palavra, é salvação. Ela vai além das bênçãos materiais que temos, e muito além. A salvação. Vemos que Deus é tão bom e justo em tudo, e perante as pessoas que ela crê
tem a instalação de Deus nos olhos, porque enxerga o que Deus fez. E isso tudo contribui para a glorificação dele, os que dão atenção dessa palavra. Veja a bondade de Deus. Nós estamos referendo. O mundo está aí visualmente falando, né? Cada pessoa que ela crê em Deus ou que ela não crê, mas Deus dá ela a visão para enxergar as obras que Deus fez. Na sua perfeição tão importante. E agora imagine bem, qual o sacrifício que Deus mais se agrada que fazemos? Agradecimento. Esse agradecimento, ele nos consagra constantemente. E o Espírito Santo nos veio para ensinar-nos a agradecer a Ele constante. Principalmente por meio da salvação. É o que mais leva o homem ou a mulher a perseverar. A salvação, ela não emociona acima do certo, depois de certa razão. A salvação, ela traz, irmãos, uma certeza tão clara para os que recebem, mas é tão clara que você passa a sentir constante alegria, mesmo no meio das oposições, das coisas contrárias. Mas sim, salvação. Ela vem junto com o Paulo. Nós lemos aqui pelo versículo 10, agora pelo 11. Agora vamos analisar o 12. Né? Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que se choram. Isto é a execução do amor fraternal. É uma realidade de Cristo. Quando você considera o seu próximo como a si mesmo, está testemunhando e está guardando a lei moral de Deus. Que dos 10 mandamentos veio para 2, para que o jugo de Cristo seja leve e fácil, para que possamos servir a Ele e ainda compreender que possamos servir a Ele com aquilo que Ele nos deu, facilitando-nos as coisas, porque é Ele que facilita tudo para nós. O Senhor é bom. Vamos analisando bem o 13 aqui, a palavra de Deus vai nos exaltando, dizendo, né? Cooperai com as suas necessidades, praticai a hospitalidade, comunicai. A comunicação faz parte de uma vida consagrada a Deus. Eu já vi pessoas citar versículos para sair fora da comunicação. Às vezes a pessoa está necessitada, porque é bíblico isso, para definir o amor de Deus. Eu já vi pessoas tirar versículos e dizer assim, o moço, eu sou velho, nunca vi o justo padecer necessidade, nem a sua descendência mendigar o pau. Mas por que o salmista disse isto? Porque quando o justo estava com necessidade, ele comunicava com o outro. É a comunicação, a Bíblia se entende assim. Não é a Bíblia, ela vai totalmente contra o mundo da oposição. A Bíblia, ela vai ao contrário. Até hoje nós vemos no mundo secular, quando há necessidade em um país, ou em uma vila, um estado, os próprios governadores eles tomam as devidas providências que eles possam tomar para socorrer o governo. Quando há um desastre, catástrofe. Agora aqui a palavra está referindo para que nós sejamos também comunicados uns com os outros nas vossas necessidades. Porque a comunicação, quem se comunica, dá testemunho que está em acordo com a outra pessoa, ou está amando a outra pessoa pela comunicação. Essa palavra do Senhor nosso Deus, palavra tão boa que o Senhor nos dá, não é? O versículo: cooperai com os santos nas suas necessidades e praticai a hospitalidade. Abençoai os que perseguem e abençoai e não amaldiçoeis. Por que nós temos que abençoar os que nos perseguem?
Perdão. Orar para os que nos perseguem. Sabe por quê? Porque agora nós estamos reinando. Por que nós estamos reinando? Nós somos reis. Porque as ordenanças da lei não estão mais nos dominando. Então, nós, para dar um testemunho que a graça de Deus está conosco abundantemente, é necessário que oremos para os que nos perseguem e nos maltratam. Porque no tempo da lei era dente por dente, olho por olho, como nós sabemos. Mas o Espírito Santo veio para desvincular essa parte da lei e nos trazer dentro a essência da graça de Deus. Nós só podemos descobrir que somos recuperados em Cristo quando deixamos, fazemos lugar ao Espírito Santo nos modelar de acordo com a graça presente. Orar para os que perseguem, geralmente as pessoas colocam o contrário, o mundo vê o contrário. Perseguiu, ele vai ter que ser executado, assim por diante, ou castigado. Mas como cristão perseguiu, o cristão apresenta em oração. Porque apresenta em oração, para que seja parecido com Cristo. Lá na cruz, quando o Senhor na glória estava sendo crucificado, escarnecido, reprovado pela sociedade, passando pela maior vergonha pública, ele orou em Lucas 22, 3, 34, se não está na memória. Ele ora para os seus malfeitores que estavam nos maltratando. Ele ora para os seus inimigos e pede a Deus, não é só orar de uma maneira formal, não, mas com intensidade. E ele pediu a Deus, Jesus pediu a Deus que ele não imputasse aqueles pecados nele, que salvasse. É uma oração de entranha, de coração, oração ardente. E hoje também nós somos conservadores da boa palavra de Deus e devemos aproveitar essa oportunidade do Espírito Santo. Ele chegou a dizer: Pai, perdoa, que não sabe. E quem estava maltratando era os ímpios. Claro que sim. O Espírito no rosto, sofrendo agressão física, agressão moral, agressão social, assim por diante. Espiritual também sofreu agressão espiritual, porque não entendiu que ele era cheio do Espírito do Pai. Então, mesmo sofrendo aquelas agressões, de todas as maneiras, ele orou pelos seus inimigos. O Pai ouviu, porque é um mandamento, que testemunha do amor de Deus. Pai, perdoa, porque não sabe o que estão fazendo. Hoje, nos dias atuais, sempre tenho oportunidade, numa época tão rica de servir a Deus, muito bem concedida por Deus, concedida porque os irmãos sabem disso, que hoje o cristão, ele aceita Cristo, ele passa pelo processo de experiência bíblica, a oração, o ensinamento, que ele sabe, o cristão hoje, ele tem o direito de saber que ele está vivendo numa época mais rica de servir a Deus. Por que a época é rica? Porque o amor de Deus ele é derramado em nossos corações. Estamos falando sobre amor, sobre perseverança, sobre atitudes também. O amor de Deus ele é derramado em nossos corações. Está em Romanos capítulo 5, versículo 5, se seguir. E o amor de Deus sendo derramado em nossos corações, o que acontece? Nós só temos o interesse, devemos ter o interesse, ou temos o interesse, de invocar o nome de Cristo. E esta invocação, o nome de Cristo,
Jesus é o que nos dá o direito que somos salvos, ou que damos testemunho da salvação, porque a salvação vem antes, e nós somos salvos. Olha o que diz a palavra aqui em Romanos 10, 12, de que a palavra do Senhor é importante, é os comentários dela, desta palavra. Romanos 10, versículo 12, diz a palavra de Deus assim: esse Deus maravilhoso, porque não há diferença ou distinção entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é o Senhor de todos, abençoa ricamente os que o invocam. Então ele é rico para conosco. Nós podemos ter esta visão, não são do Espírito Santo, que nós somos ricos. Ricos em que sentido? Na graça de Deus. Por que ricos? Porque todos que dão atenção ao que Deus faz menção de nos entregar, estão honrando a Deus. Por isso que a palavra conta novamente a Deus, exortações: não sejais vagarosos nos cuidados, sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor, e assim por diante. Nós somos ricos. E Deus, ele dá os dois tipos de sabores à pessoa: sabor, prazer, gosto. As pessoas, elas sabendo controlar a riqueza humana, ela é muito bem sucedida nas riquezas. E a riqueza humana, de acordo a pessoa controla ela, claro que a riqueza humana traz alegria, pelo menos alegria física. Por que a riqueza humana traz alegria física? A pessoa, ela é rica, ela tem vontade de socorrer alguém, mas ela pode, ela faz com alegria. Como estou falando, os ricos justos. Os injustos ficam mais angustiados ainda, porque a avareza toma conta. Mas a riqueza material, para quem sabe usar a riqueza como servo e não do Senhor, ela se torna muito bem convivida, proveitosa. E essa alegria espiritual, isso aí é incomparável, não é? É uma alegria que todos têm, esse potencial, essa dádiva espiritual. Nós temos esta alegria espiritual de sermos ricos espiritualmente. Os dois lados funcionam bem. A diferença, tanto um como o outro, é que nós devemos, irmãos, aproveitar esse tempo dessa riqueza que Deus nos deu em honra a Ele. Como é que nós devemos honrar a Deus? Primeiramente, examinando a sua palavra, claro, uma oração. E na sequência, dando honra àquele que o Senhor criou, dando honra à sua criatura, que é uma das duas testemunhas de Salmos. Honrai uns aos outros em Cristo, amai uns aos outros como Cristo nos amou. E já encerrando essas exortações também, nós tivemos até o versículo 14, nesse assunto muito importante, da palavra de Deus, mas continua aqui no 15, a palavra está referindo que, alegrar com especial leve, já tive esse comentário, viver em concórdia entre vós, não sejais arrogantes. O Espírito de Deus, ele não é arrogante, ele é humilde, como ele faz. Aleluia a Deus. Ele é compassivo, aplacador. Mas adotai um comportamento humilde para com todos. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos, diz a palavra de Deus. Porque a sabedoria com os meus próprios olhos eu desfaço do outro. Não
com humildade, não é aos nossos próprios olhos, é com a humildade a palavra do Senhor, nosso Deus. Por que com a humildade? Porque tem vários motivos, várias explicações. Os nossos membros são parecidos uns com os outros, braço, perna, cabeça, olhos, bocas, são parecidos, olhos, assim por diante. E nós devemos considerar tudo isso em amor, do que a palavra do Senhor, nosso Deus. E venha em concórdia, porque a concordância, ela gera um clima de paz. E a paz, ela apazigua toda a agitação, vem em contrapartida da agitação, a paz que o Senhor nos dá, diz a palavra de Deus. Você já é arrogante, diz a palavra mesmo. O versículo 16 diz a palavra mesmo. Vem acordo, adotai um comportamento humilde para com todos. Não sejais sábios em vossos próprios olhos. No 17 diz, né? A ninguém devolve mal por mal. Procurai, proceder honestamente diante de todas as pessoas. O versículo 18 diz, né? Tanto todos esforços para viver em paz, aplicando todos os esforços para viver em paz uns com os outros. Não tem coisa melhor do que paz. Porque também, na verdade, não existe. Quando Jesus criou o mundo, ele exerceu o mundo com paz, abençoou o mundo com a paz. Com a paz que Cristo abençoou o mundo. E é com a paz que ele mantém os que necessitam a paz aqui na terra. E ainda o versículo 18 diz a palavra, 19: Amados, jamais procurai vingar-vos a vós mesmos, mas entrega a ira a Deus, pois está escrito: minha vingança e retribuirei e declararei o Senhor, diz a palavra de Deus. Declarar o Senhor. Aqui diz a Bíblia, no versículo 20, encerrando, a palavra, ao contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá de quê? De comer. Se estiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, o quê? Tira toda a força que ele blasfemar contra Deus, por você não socorrer ele. Em outras linguagens está dizendo, fazendo isso amontoará brasa de fogo sobre a cabeça dele. Ele perde toda a força de falar mal contra Deus e também contra a pessoa de Deus. Por causa do socorro que cortou aquela oportunidade de ele maldizer. Isso é muito importante na nossa Bíblia, na nossa palavra de Deus. E ainda o versículo, amontoarás entrada de fogo sobre a cabeça dele. Está até explicando aqui nessa minha Bíblia, que o português dele é muito bem condizente. E aqui a palavra diz: jamais te entregues ao mal como vencido, mas vencei o mal com bem. É o tempo que nós estamos posicionados esperando o arrebatamento. Ou que Deus recolhe alguém antes do arrebatamento, recolha no caso, mas de uma maneira ou de outra devemos estar sempre nesta esperança. Às vezes nós dizemos sempre, o tempo está próximo, mas qual dos sinais que denotam que o tempo está próximo são vários. Sinais também da individualidade do ser humano. Hoje, na época do celular, a pessoa está sentada juntamente com uma pessoa que, em vez de procurar amizade com uma pessoa, ela deixa a pessoa aqui de lá, está falando com pessoas mais quilômetros afastados. Às vezes, em um lado também, tem várias pessoas, cada um está cuidando da sua rede, do celular, sua rede social no celular, geralmente, assim.
E isso vai contribuir para quê? Para a edificação ou não? Não, porque o celular hoje é necessariamente trabalho. Mas o excesso de uso, ele vai tirando, desvinculando o aluno. Desvia, porque imaginam bem, nós aqui pregando a palavra de Deus e cada um no celular. E para a situação como a profanação é tão grande, né? E a rejeição da palavra tão grande também. É um dos sinais, individualismo. Aqui a palavra fala de comunicação, socorro, amor, perdão, isenção de vingança, trazendo segurança ao que está inseguro, ajudando o necessitado. E aí você está, como nós estamos, no dizendo essa palavra. E essa boa palavra que continua trabalhando em cada coração. Nós precisamos muito de meditar, não precisamos? Qual é a melhor maneira de você permanecer a paciência? Desprezar as afrontas. Porque para ter paciência precisa que seja afrontado de uma maneira ou de outra. Agora, quando você é afrontado, você troca afronta por afronta, você volta à mesma maldição que está debaixo da lei. Quando você joga a afronta no chão, despreza, está testemunhando que não vale a pena trocar latidos por latidos com cães. Porque provocação, fora do contexto, é latido de cães. Se você troca a provocação pela mesma provocação, é 2 cães latindo. Entendeu? Porque não podemos? Então vamos agradecer a Deus pelo lugar. Vamos agradecer. Porque se alguém pode contribuir com a sua fé, contribuir aí com a alegria. Glória a Deus, aleluia, Pai. Fazer esta oração. Aleluia a Deus. A Deus, Senhor da glória. Obrigado, Jesus. Obrigado. Peço, Senhor da glória. Deus, prepara tudo na hora certa, o poder certo, na tua graça, na tua luz. Libera a gente. Guarda meus pés, Estamos aqui na sexta-feira cedo, contigo, perseverança. Perseverança. O título é esse. Campanha não se entrega porque ela é perseverança. Quando um termina, o outro precisa continuar com as mesmas instruções, porque é perseverança. Não sabe disso, não é? Perseverança. Glória a Deus. Perseverança é Deus dá o direito que estão salvos agora. Eu gosto dele. Vamos agradecer a Deus, irmão, como é que é isso? Toda sexta. Eu vou falar na Bahia. Mas eu frequento lá Deus. seja bem-vindo, tá bom? Segunda vez. Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus e a bênção da Deus é para toda a vez que deseja. Coração. Então vamos agradecer. O Senhor Deus está Obrigado. Te agradeço pela vida do teu servo. Ó Deus da glória e canto, alessando o seu poder. Obrigado pela vida do servo, Deus da cada um dos filhos. Entrar aqui, Senhor, estamos. Para levar bem nosso nome. Agora é Deus, Deus sabe. Irei, Senhor. Tira aquele espírito, olha o médico, Senhor. Deus de casa, é ano dele, Senhor. Oh, Deus, nós Amém. amém. Aleluia. Amém. Jesus, amém. Glória a Deus. Nessa palavra. Segunda vez que eu vejo irmão. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda, porque a palavra é tudo na Eu dou uma graça, viu? Eu dou respeito. a palavra. Eu dou uma graça. É aqui sim. O jeito de pregar. É o dom da palavra. Aí já vamos pregar assim. É o dom da palavra. Deus nos ajuda com a palavra. Tua graça divina sobre eles e na tua santa graça, na virtude, Senhor, na tua palavra. Pode ser amiga.
Senhor